Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula, tá, de genética, mais especificamente a genética mendeliana. A gente já viu muitos outros conceitos relacionados à genética e hoje vamos dar continuidade iniciando a segunda lei de Mendel. Tá? Então a gente já viu que na primeira lei de Mendel existia a segregação independente de um dos fatores. A segunda lei de Mendel, ou também conhecida como lei da segregação independente, também fala dessa distribuição aleatória dos fatores, só que agora envolvendo mais de uma característica. Tá? Então, Mendel, em seus estudos, ele percebeu que assim como acontecia a segregação independente para determinar uma característica, isso também acontecia para todas as outras características do indivíduo. Tá? Então, quando utiliza-se duas características ou mais, aplica-se aí a lei da segregação dos fatores, tá? Ou lei da segregação independente dos fatores. Ok? Vejam que linkage ele é um caso à parte, ele é como se fosse uma exceção dessa segunda lei de Mendel, porque a segunda lei de Mendel diz que a segregação ela é independente. E no linkage a gente vai ver que não é o caso dessa segregação independente, tá? Mas é um assunto para ser tratado mais à frente, tá? Hoje, especificamente, a gente vai trabalhar a segunda lei de Mendel. Então, a segunda lei de Mendel diz o seguinte: os genes que condicionam dois ou mais caracteres separam-se durante a formação dos gametas, recombinando-se ao acaso. Tá? Por isso que é a lei da segregação independente. E aí, percebam que a maioria das questões que envolvem a segunda lei de Mendel, elas trabalham, né, com mais de um fator, mais de uma característica, né, por assim dizer. Então, por exemplo, se a gente considerar que Mendel cruzou ervilhas de cor amarela, que é dominante, e ervilhas de textura lisa, tá, que também é dominante. Perceba que aqui eu tenho duas características diferentes. Eu tenho cor, que aí está aqui em amarelo, e eu tenho textura, que aqui eu tenho lisa. Tá? Os recessivos desses aí são verde, okay? Verde é cor recessiva, e rugoso é textura também recessiva. Então, se a gente for olhar, temos as seguintes possibilidades, tá, de obtenção de resultados. Eu posso ter sementes de ervilhas verde e rugosa, posso ter amarela e rugosa, posso ter verdes e lisas e posso ter amarelas e lisas. Tá? De um cruzamento feito de uma ervilha lisa e amarela com uma rugosa e verde, obtivemos como resultado todas elas sendo amarelas e lisas. Então, como é que a gente consegue chegar a esse resultado? Perceba que aqui o número de grupos, né, não são mais só 4 grupos, a gente tem um número bem maior de grupos, ok? E aí a gente vai ver como é que a gente faz, como é que a gente realiza esse tipo de cruzamento. O primeiro passo para fazer um cruzamento envolvendo a segunda lei de Mendel é observar atentamente a questão. Tá? Então, a gente primeiro elenca as características, quais são as características trabalhadas, e verifica o que é dominante e o que é recessivo. Okay? Então, aqui eu mantive um quadro com algumas informações. Então, por exemplo, amarelo. Amarelo, se a gente considerar o slide anterior, o amarelo é dominante. E para ser amarelo dominante, basta que eu tenha um Vzão. O liso, em relação à textura, também é dominante. E aí, basta que eu tenha um Rzão para ele ser liso. Quando é que vai ser verde? Quando for Vzinho, Vzinho. E quando é que vai ser rugoso? Quando for Rzinho, Rzinho. Então, extraindo essas informações, a gente vai começar a ver como responder essa questão.
Existe um quadro que é chamado de quadro de Punnett. Esse quadro a gente já usava ele em algumas situações, tá? Por exemplo, tem gente que não queria combinar diretamente e aí fazia um quadro, só com 4 quadrinhos e fazia aqueles cruzamentos simples de primeira lei de Mendel nesse quadro de Punnett, tá? Mas ele vai ser de fato importante nessa situação. Então vejam só, o cruzamento aqui em cima, na geração parental, mostra uma ervilha amarela e lisa e do outro lado, cruzando, do outro lado, uma verde e rugosa. Então, perceba que para ela ser amarela, aqui no caso, ele determinou amarelo como sendo vezão. Tá? Isso aqui, a questão ela tem que te dar uma forma de saber se é vezão ou se é vezão. Okay? Aqui eu já coloquei como vezão. E eu tenho aqui ela também sendo lisa. E aí eu coloquei Rzão. Essa verde aqui, ela só pode ser vezinho. E pelo fato dela ser rugosa, Rzinho. Ok? O quadro, para a construção do quadro, fiquem atentos, tá? O quadro ele tem 16 quadrinhos no ambiente interno. A gente desconsidera essa linha e desconsidera essa coluna. Tem que dar 16 quadrinhos na parte de dentro, ok? Por quê? Porque isso é importante. Porque se você errar na construção do quadro, na hora que você estiver colocando as informações, vai dar errado. Okay? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma questão desse tipo é determinar quais as possíveis combinações aqui entre os gametas, tá? E aí essa combinação ela tem que primeiro começar com essa etapa, onde eu vou colocar aqui as possíveis combinações entre todos os genes de cada indivíduo. E aí eu vou ter, se você observar lá, Vzão, tá? Coloquei aqui Vzão, ok? Desse outro lado também eu tenho Vzinho, Rzinho e Vzinho, Rzinho. O que vai ser feito agora? Eu tenho que preencher essa primeira linha, esta primeira linha e esta primeira coluna com as informações, ok? Com essas informações que eu consegui obter aqui, resultado da combinação entre os genes, né? de cada determinado indivíduo. Veja que tanto faz eu colocar na linha ou na coluna, então eu poderia inverter. Poderia colocar essas informações aqui, tá? E poderia colocar essas informações aqui, tá? Isso não tem importância prática para a resolução da questão. Depois de feito isso, a gente montou um quadro onde vai ser possível a gente combinar essas letrinhas, tá? E aí a combinação ela vai ser a junção daquilo que a gente já vinha fazendo, né? Onde a gente vai combinar aqui o Vzão com o Vzinho, o Rzão com o Rzinho, tá? Então veja que eu repito essa combinação para todos os quadros do meu quadro de Punnett, tá? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E assim sucessivamente, até que eu tenha preenchido completamente o meu quadro. Quando preencher o quadro, você vai observar que gerou 16 quadros, né? 16 grupos. E aí, agora o que me resta é interpretar esses resultados para poder determinar como é que são os indivíduos. Se a gente for interpretar esse quadro aqui,
você vai ver que para ser amarelo, basta ter um Vzão. Então todo mundo que tem um Vzão é amarelo. Então amarelo, a gente tem amarelo, 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 amarelo. E se você for olhar, continuar olhando os quadrinhos, todos os outros são da mesma forma. Esse cruzamento aqui, por coincidência, né, pela determinação do arranjo das letras aqui, deu que todos eles têm o mesmo genótipo. Então, se todos têm Vzão, todos eles são amarelos. Da mesma forma que a gente determinou aqui, ó, de acordo com as informações da questão, que liso, para ser liso, tem que ter um Rzão. E aí você observa que tem Rzão, tem Rzão, tem Rzão, ou seja, todos também têm Rzão. Significa que 100% deles, ou 16 sobre 16, tá? Desses indivíduos são lisos e amarelos, ok? Então é uma questão trabalhosa, porque você tem que preencher todo o quadrinho e tem que ter atenção para não confundir as letras. Entretanto, ela não é uma questão difícil, tá? A gente consegue responder com certa tranquilidade. A gente tem aí, e aí fica como desafio para vocês, a gente tem um outro quadro de punê. Eu já montei aí, já deixei organizado, e eu quero que vocês façam o cruzamento entre plantas que são ervilhas dihíbridas. O que são dihíbridas? Híbridas para as duas características, tá? Mantive aqui do lado um quadrinho dizendo quem é que é dominante, né? Amarelo dominante, liso é dominante, verde é excessivo e rugosa é recessivo. E eu quero que vocês em casa tentem responder, né, antes de avançar na resolução da questão, tentem responder esse cruzamento aqui, tá? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, cruzado com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aí, vejam como é que vai ser o resultado, ok? Seguindo o passo a passo dos cruzamentos que a gente havia feito, né, do cruzamento que a gente tinha feito, você vai ver que quando separar aqui as combinações entre os gametas, né, de cada um dos indivíduos, eu vou ter Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho, ok? Coloquei nesta primeira coluna e aqui eu fiz da mesma forma a combinação, tá? E a partir dessa combinação eu coloquei na primeira linha. Aí já está bem intuitivo, né, a questão da organização. Então teve Vzão é amarelo, então todo mundo que tinha Vzão eu já marquei com amarelo. Quem não tinha, quem tinha Vzinho, foi verde. Então foram 4 indivíduos do grupo verde. Marquei também aí a questão do rugoso, né? Então Rzinho significa que é rugoso, né? Teve Rzão, é liso. Então depois de ter feito toda a contagem, a gente consegue encontrar que 3 de 16 são verdes e lisas. 9 das 16, dos 16 grupos, são amarelos e lisos. 1 dos 16 foi verde e rugoso. E 3 dos 16 foi amarelo e rugoso. Ok?